Muito boa noite, sejam bem-vindos à Linha Aberta. Hoje vamos ter como tema de discussão a emissão, o anúncio feito hoje pelo Governo do lançamento de um convite público aos credores internacionais da dívida da Ematum, mais exatamente, para até o dia 6 de setembro próximo aceitarem o plano de reestruturação que foi acordado a 31 de maio 31 de maio último. Este plano teve aceitação de 60% dos credores, sendo que para ser válido ele precisa de ter então um nível de aceitação de 75%, pelo que este aviso é especialmente então destinado a pelo menos 15% dos credores. Isto acontece numa altura então em que há um acórdão do Conselho Constitucional, como se sabe, que declarou então nula a dívida da Ematum e, por conseguinte, então, os eurobonds foram emitidos na sequência desta dívida. Este vai ser o assunto então que vamos discutir aqui neste programa com os meus convidados. Vou pedir então a realização para exibir a peça que dá conta deste acontecimento, antes de avançarmos para o debate. Num comunicado publicado nesta terça-feira na página eletrónica do Ministério da Economia e Finanças, intitulado Lançamento de solicitação de consentimento a respeito das obrigações em circulação, o governo moçambicano fez mais uma solicitação aos credores dos títulos da dívida soberana da Ematum a aceitarem que o Executivo liquide até o ano 2023. Esta solicitação surge após o Conselho Constitucional ter declarado inconstitucional e nula a garantia dada ao empréstimo da Ematum. Embora seja uma decisão irrevogável, o governo optou em dar continuidade ao processo de reestruturação, tendo como um dos principais argumentos a necessidade de resgate da relação com a comunidade financeira internacional. A dívida em causa é de cerca de 726,5 milhões de dólares, a uma taxa de juro de 10,5%, acordada a 31 de maio deste ano, com 60% dos credores, com maturidade em 2023. Lembre-se que no dia 27 de agosto, o governo publicou um memorando de solicitação de consentimento com informações sobre os detalhes da reestruturação proposta. Os obrigacionistas que decidirem consentir com a proposta devem entregar ou, se tal obrigacionista não for participante direto, concordar com a entrega em seu nome, através dos sistemas de compensação relevantes, uma instrução de consentimento válida até 6 de setembro de 2019, o prazo limite para consentimento. Lê-se na nota. De acordo com o comunicado, sujeito à aprovação da proposta por parte dos obrigacionistas, detendo pelo menos 75% do valor total do capital em dívida das obrigações, espera-se que a liquidação da reestruturação ocorra em 30 de setembro de 2019. O documento exige que os representantes dos credores façam declarações a confirmar que são pessoas de boa-fé, isto é, que não estão envolvidos em outras transações, como, por exemplo, relacionadas com as dívidas da Proíndicos e MAM. Muito bem, esta peça que dá conta, portanto, do tema que nós vamos discutir hoje, uma vez que este comunicado foi emitido precisamente hoje pelo Ministério da Economia e Finanças. Bom, tenho comigo 4 convidados, boa noite a todos. Paulo Fauvé, tenho Abdul Naldino, Tomás Salamane e também o Baltazar Rafael. Vamos tentar perceber então qual é o alcance deste comunicado do Governo, desta decisão, sobretudo do Governo, sobretudo tendo em conta a existência de um acórdão do Conselho Constitucional. Começo, Paulo Fauvé, por si. Qual é o sentido desta decisão tomada pelo Governo hoje, tendo em conta precisamente o contexto do acórdão do Conselho Constitucional que torna nula esta dívida da Ematum? Primeiro, o comunicado do Ministério da Economia e Finanças parece ignorar completamente o acórdão do Conselho Constitucional e quer regressar ao acordo que o governo fez com 60% dos obrigacionistas da Ematum em maio deste ano, dia 31 de maio. E o que esse acordo com os credores disse em maio? Primeiro, aumentou o montante a pagar. Não é mais 725 milhões de dólares, são 900 milhões de dólares. Mas reduz a taxa de juro. A taxa de juro será entre
2020 até 2023, 5%, mas depois de 2023, 9%. E 9% é uma taxa de juro nesses dias extremamente alta. O período de maturidade não será 2023, mas 20 não será 2023, mas 2031. Assim, ok, temos maio... Então aumenta o período de maturidade, que é o período de pagamento. Mas isso não é fundamental. O governo pode dizer que isso é uma vitória, que conseguimos que os credores aceitem uma extensão do período de maturidade até 2031 em vez de 2023 e uma redução na taxa de juros. Mas a coisa fundamental é que toda essa operação é fraudulenta. Ematum, Proindicus, MAM são toda parte da mesma operação que está nos tribunais aqui em Nova York, em Londres, e o Conselho Constitucional, ao pedido do Provedor de Justiça, ao pedido do Fundo de Orçamento, ao pedido de uma petição de 2.000 pessoas, o Conselho Constitucional decidiu que o empréstimo de Ematum e a garantia pelo governo para aquele empréstimo são nulos. São ilegais. E aquele acordão do Conselho Constitucional diz que isso atinge todos os assuntos inerentes ao empréstimo, com todas as consequências legais. Assim, eu acho que mostra o governo está a fazer uma coisa extremamente perigosa, em simplesmente continuar a negociar com os credores, como se fosse não existente o acordão do Conselho Constitucional. E temos de acordar, nós lembramos que as decisões do Conselho Constitucional não há recurso. É a última palavra. O Conselho Constitucional não tem a palavra tribunal no seu título, no seu nome, mas... Do ponto de vista material é um tribunal. É um tribunal, e as decisões de tribunais todas são obrigatórias para todos os cidadãos, incluindo o Ministério da Economia e Finanças. Doutor Nordino, queria precisamente começar por aí. O artigo 247 da Constituição da República, mais exatamente, diz que os acórdãos do Conselho Constitucional são de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos, instituições e demais pessoas jurídicas, não são passíveis de recurso e prevalecem sobre outras decisões. Este é o número 1. Número 2 diz que, em caso de incumprimento dos acórdãos, o infrator incorre no cometimento do crime de desobediência se crime mais grave não houver. Parto deste princípio. Como é que enquadra... portanto, quando ele declara nulo o efeito da nulidade, quando a gente vai para quer para o Código Civil, quer para a doutrina, é que revoga todos os efeitos retroativamente, portanto, todos os efeitos praticados, todos os atos praticados para a consumação daquele ato são, vinculadamente, todos eles nulos. Portanto, desde o início, extingue o facto por si só. Como é que interpreta esta decisão do Governo de voltar para o ponto de partida, como dizia o Fouvet, de 31 de maio, que é o período em que não havia o acordo no Conselho Constitucional? Muito boa tarde, muito boa noite a todos os telespectadores. Cumprimentar também os meus colegas do painel e agradecer mais uma vez o convite que me foi endereçado pela produção da STV. É verdade que esta é uma decisão que deixa todos nós boquiabertos, tendo em conta exatamente o Acórdão 5/CC/2019 de 3 de junho. Isto porque, conforme é o espírito da lei, a letra da lei, as decisões do Conselho Constitucional, como bem acabou de dizer o Paulo Fouvet, que na verdade materialmente é um tribunal constitucional, as suas decisões, os seus acórdãos escapam à vontade de qualquer entidade, seja ela pública ou privada, independentemente daquilo que seja à vontade do governo, independente daquilo que seja à vontade
a vontade do próprio Ministro das Finanças ou do próprio Ministério em si, cabe só e somente respeitar esta decisão que na verdade reflete aquilo que foram as irregularidades e os vícios que estiveram no rol da contração desta dívida. E obviamente que espanta-nos na medida em que, num passado bem recente ainda este ano, é o Estado moçambicano que no Tribunal Londrino veio a intentar uma ação com vista a anular as garantias soberanas que foram concedidas pelo Estado. Ou seja, o Estado moçambicano pretende que as garantias soberanas que foram concedidas aos credores sejam anuladas. Numa segunda instância, conseguimos internamente declarar a nulidade destes atos, incluindo das próprias garantias soberanas por parte deste acórdão preferido pelo Conselho Constitucional. E num terceiro quadrante temos o próprio governo moçambicano a ignorar, essa é a palavra certa, a ignorar os passos que foram previamente dados. Falo da própria ação que foi movida em Londres, falo do próprio acórdão, como se nada existisse, e reconhece a obrigatoriedade de cumprir com o pagamento das dívidas. Obviamente que este argumento, que visa sobretudo resgatar a confiança dos credores, muito pelo contrário, na minha perspectiva, só mostra tamanha inconsistência e incongruência que o Estado moçambicano tem ao lidar com este assunto. Parece que não sabe o que é que está a fazer. Num momento mostra-se numa fase em que está disposto, tem interesse em fazer valer todas as irregularidades e ilegalidades que foram cometidas, e vem-nos surpreender com esta solicitação. Então, Qual é a consequência, na sua opinião, do ponto de vista jurídico, desta ação, desta decisão do governo? Primeiro, foi lançado agora o primeiro grande desafio do elenco que acaba de tomar posse do Conselho Constitucional. Deve fazer valer o seu acórdão. Então, o Conselho Constitucional deve fazer valer o seu acórdão. Deve obrigar o governo moçambicano a respeitar a decisão que consta dele. Porque tem que ser o Estado o primeiro cumpridor das normas. O Estado tem que ser o primeiro cumpridor das normas. Então, visto que foi o próprio governo moçambicano que contrariou a 100% o que foi decidido pelo Conselho Constitucional, é lançado agora o primeiro grande desafio de indagar as entidades que lançaram esta solicitação, no sentido de respeitarem esta decisão, tendo em conta as combinações legais que advêm da própria Constituição da República. Isto é um crime de desobediência. E com certeza há outros tipos legais de crime que estão em volta deste ato que foi tomado pelo governo. Então, é lançado este desafio. Tem até, conforme este comunicado, espera-se que até o dia 6 de setembro os detentores se pronunciem. Então, temos dentro deste deadline para o Conselho Constitucional fazer valer o seu acordo, fazer valer a sua decisão. Se o próprio governo que não respeita a letra da lei, de uma forma livre, então que tenha que ser, no mínimo, coercivamente o cumprimento deste acordo. Thomas Sleiman, também queria introduzir aqui a conversa. O seu pronunciamento face a esta amálgama de acontecimentos à volta deste dossiê das dívidas ocultas. Obrigado, boa noite. Eu penso que, como disseram os colegas que me antecederam, o governo está a insistir numa opção que eu sei que considera ser a única que existe,
que é a opção de pagar a dívida. Por isso é que faz de contas que não existiu o acórdão do Conselho Constitucional, que não existiram todos os passos dados pelas organizações da sociedade civil agrupadas no Fórum de Monitoria do Orçamento, as ações desencadeadas em Londres. Tudo isso não é por ignorância, não é despropositado. Isso acontece porque eu sei que o governo contratou um grupo de assessores cuja missão é ajudar o governo a encontrar a melhor forma de pagar essa dívida. Os consultores não estão a discutir se é possível ou impossível, legal ou ilegal, legítimo ou ilegítimo pagar essa dívida. Os consultores estão a encontrar formas através das quais o governo tem que pagar essa dívida. O problema é que esse ponto de partida é muito discutível, é um ponto de partida inaceitável para o geral da opinião pública moçambicana e opinião pública internacional, inclusive. E chegados a esta fase, com este anúncio de hoje, penso que é uma boa oportunidade para o governo reconsiderar todo o trabalho que tem feito durante este tempo, que é basicamente o trabalho de fazer de contas que a PGR nada disse, o Conselho Constitucional nada disse, e ir ouvindo os seus consultores que apresentam propostas, como disse bem o Paulo, que estendem o prazo de endividamento de Moçambique de 2023 para 2031 e aumentam o encargo da dívida de 5% a 9%. O pacote anterior, que ia até maio deste ano, era de 5% sobre 721 milhões de dólares. Isso são por aí 310 mil dólares aproximadamente. 9% de 900 milhões são por aí 810, digamos assim, 810 mil dólares. Quer dizer que os consultores que o governo tem estão ao serviço do sistema financeiro internacional, por um lado, e por outro lado, ao serviço daqueles 20 ou 20 e tal arguidos que todos os moçambicanos viram que foram os orquestradores internos deste calote. Então, a minha opinião é que, por esta altura, o governo decida e deixe preto no branco a quem é que defende, a quem é que serve. Ou serve os credores, ou serve o sistema financeiro internacional, ou serve os 20 e tal arguidos que existem, ou serve os 28 milhões de moçambicanos, que é quem deve servir pela Constituição e toda a gente espera que sirva a eles. Tomás Silmano, abstraindo-nos das questões legais, até porque temos aqui juristas, vão-nos ajudar a refletir à volta disso. Como um negócio, aumentar o período de maturidade, certamente que não está alheio a isso o que está acontecendo na bacia de Rovuma, e aumentar de 2020, primeiro, 19, 23 para 23, depois para 31, terá a ver exatamente com a espera daquilo que vai acontecer com o gás do Rovuma. É um bom ou mau negócio, na sua opinião? Sobretudo atendendo às taxas que são praticadas nos mercados internacionais para a contratação de dívida. É um bom ou mau negócio, isso depende de que ponto de vista. Se estás do ponto de vista dos credores, deve ser um bom negócio. Se eu fosse o assessor dos credores, defenderia isso e diria que é um bom negócio. Mas eu sou moçambicano, estou do lado dos moçambicanos, acho que é um mau negócio porque é um encargo para a economia moçambicana e com todas as consequências que são conhecidas. Então, do meu ponto de vista, é um mau negócio. Até porque estamos a falar de uma dívida das três... Uma dívida das três, mas isto é um pacote. Por isso é que o acórdão do Conselho Constitucional diz claramente que todas as ações inerentes, não menciona a MAM e a Proíndicos,
e nem menciona as ações havidas em Londres e em Nova York, mas o Conselho Constitucional deixa claro que todas as outras, os outros episódios que tiveram lugar em resultado da dívida da Ematum são nulos. Eu sei que há uma corrente de opinião dentro e fora do país que defende que a dívida da Ematum é diferente porque os títulos foram convertidos em eurobonds. Sim, em dívida soberana, para as pessoas entenderem melhor. Mas esse argumento é falacioso, porque não difere de dizer que se alguém rouba bens e no dia seguinte, vamos supor, se alguém rouba um carro, vende o carro, compra uma casa, aquela casa tem origem legal, não tem origem legal. Por isso é que a dívida da Ematum não pode ser legal, porque toda a sua origem foi ilegal e inconstitucional. Deixa-me dizer aqui, Baltazar, só introduzir um dado importante. O Nordino já tinha começado a referir-se à ação da PGR. A PGR intentou uma ação civil em Londres contra os bancos, as empresas, os gestores das empresas internacionais envolvidas nisso, mas no âmbito da Proíndicos. Portanto, ela faz questão de não mencionar esta dívida da Ematum, creio que pelas razões que o Suleiman aqui apontou, estará dentro dessas correntes de olhar para a Ematum como uma dívida já assumida pelo Estado moçambicano e tudo. Ela procura que esta dívida da Proíndicos seja declarada, portanto, nula e que o Estado moçambicano se isente da obrigatoriedade de pagar, que haja uma decisão desta garantia, a sua entrega ao crédito cívico para o seu cancelamento imediato. Portanto, é esta a essência. E, ao mesmo tempo, está a negociar com os credores para o pagamento da dívida da Ematum, por causa desta tal circunstância de ela se ter tornado uma dívida soberana. Se isto é consistente, este aspecto em particular, na sua opinião, e depois o efeito da declaração da nulidade do acordo do Conselho Constitucional sobre todos esses atos. Sim, boa noite, obrigado pelo convite. Olha, eu penso que, de alguma forma, o Estado ou o Governo está, de fato, a assumir esta posição de que esta questão da dívida, portanto, da Ematum, é uma dívida que o Estado deu as garantias, já existem os títulos da dívida em circulação, etc. E, portanto, está a colocá-la, portanto, num patamar que é diferente com relação às dívidas, portanto, da Proíndicos e MAME. Eu penso que este sempre foi o posicionamento que o governo assumiu com relação a esta questão da dívida da Ematum. Mas isto é o que vinha anteriormente e que nos levou ao acordo com os credores de 31 de maio. Com a emergência deste acordo do Conselho Constitucional, exato, é para aí onde eu vou. incide justamente nessa... Exatamente. Quando surge este acordo, aliás, este acordo do Conselho Constitucional, ele declara todos os atos praticados, portanto, desde o início, o processo todo, a concessão de garantias, etc., como nulos e não anuláveis. E é preciso ter em conta isto. Uma coisa é nulo, outra coisa é anulável. Nulo opera ab início, desde o início do processo e nas fases subsequentes. A anulabilidade é a partir daquele momento que ela é declarada. Exatamente. Tudo que foi feito é considerado como nulo. Ora, surgindo este acórdão do Conselho Constitucional, de fato, isto leva-me a pensar ou a deduzir que o governo, de alguma forma, está numa ação de desespero. Porque o governo precisa de ir aos mercados e se ele vai ao mercado sem que esses mercados, sem confiança por parte dos doadores, de nenhuma maneira eles conseguem financiar. Então, na minha ótica, é uma ação de desespero, mas é uma ação de desespero que, de alguma forma, viola aquilo que são os princípios constitucionais, aquilo que a Constituição diz com relação ao que são os acórdãos produzidos pelo Conselho Constitucional, que, como já se disse aqui, materialmente é um tribunal e as suas decisões são de cumprimento obrigatório. Agora, eu penso que aqui está-me a parecer que há dois tempos. Há um tempo que é o tempo da justiça e há um tempo que parece-me ser da política.
o Conselho Constitucional vem decidir sobre esta matéria numa altura em que o governo já estava a negociar com a reestruturação. Exatamente, a reestruturação dos doadores. Isto leva a uma outra questão de desconfiança, em que não se vê o próprio governo na contingência de hoje aparecer e vir dizer aqui o que nós negociamos aqui já não serve. Então, quer dizer, surge aqui um emaranhado tal em que este processo está metido, que eu nem vejo como é que o próprio governo consegue sair daqui. Mas uma coisa é certa, é preciso respeitar as decisões dos órgãos de soberania. E aqui é uma coisa muito importante, é que não é o Conselho Constitucional que vai obrigar o governo a cumprir, mas porque como é que vai obrigar a cumprir? O que acontece nos Estados de Direito, há uma figura que se chama dever de colaboração institucional. Portanto, tem que haver esta colaboração entre os órgãos, no sentido de nós termos um processo de checks and balances que de fato funciona. Porque quando estamos a falar de órgãos de soberania, como o Conselho Constitucional e o Governo, nenhum pode forçar o outro a fazer uma coisa num ou noutro sentido. Agora, penso que aqui, de alguma forma, a própria sociedade civil pode reagir a esta atuação que o governo está a ter no sentido de negociar esta dívida. E pode reagir como? Intentando uma ação contra o próprio Estado, no sentido de obrigar a que o Conselho Constitucional, de alguma forma, produza uma decisão, outra decisão, a dizer que o governo, de fato, tem que cumprir com aquilo que o Conselho Constitucional decidiu, porque é isso que, de fato, a Constituição diz. Então, eu penso que, com este acordo do Conselho Constitucional, e se calhar eu havia de avançar pouco, porque tivemos, ao nível das organizações da sociedade civil, até a possibilidade de falar com altas figuras deste país, e que nos questionaram o que é que achamos depois da decisão do órgão do Conselho Constitucional. E a minha ideia, nesse encontro que tivemos com essas figuras, foi clara. É que a partir da decisão tomada pelo Conselho Constitucional, o governo tem que abandonar, portanto, esta sua atitude de pretender pagar estas dívidas. Volto aqui, por favor. Olhamos para os dilemas de quem está a governar. Eu quero trazer outra perspectiva. E a argumentação, sobretudo do ministro Maleano, tem sido no sentido de que o acordo do Conselho Constitucional ele é válido para o território nacional, mas não vincula os credores, e que o governo está com a sua credibilidade do ponto de vista de acesso aos mercados internacionais para se financiar, como já dizia aqui o Baltazar. Está nesse dilema, porque se não reestruturar a dívida com os credores, está a dizer que não paga. Ora, uma instituição que vai aos mercados, endivida-se, não paga, portanto, não volta a ter relevância nesses mesmos mercados. E a argumentação tem sido no sentido de que o Estado precisa de funcionar e para funcionar tem de se financiar por via dos mercados e para se financiar por via dos mercados precisa de honrar os compromissos assumidos independentemente das circunstâncias em que esses compromissos foram honrados. Faz sentido ou não essa tese? O governo, naquele comunicado do Ministério da Economia e Finanças, diz que o negócio com os credores é crucial para reestabelecer a confiança com a comunidade financeira internacional. Mas temos de perguntar por que foi perdida essa confiança? Por que foi perdida a credibilidade de Moçambique nos meios financeiros internacionais? E é precisamente por causa dessas dívidas ocultas, é precisamente por causa da Ematum, Proíndicos e MAM, que essa confiança foi perdida. Porque esses empréstimos, mais particularmente as garantias governamentais assinadas por Manuel Chang, eram ilícitas a partir de violaram a lei do orçamento de 2013 e 2014 e violaram a Constituição moçambicana. É isso que danificou a credibilidade moçambicana internacionalmente. E o governo moçambicano, agora, desde
anúncio público que as dívidas de Proíndicos Imam existiu desde abril de 2016. A partir daquele momento, o governo está a tomar medidas para restabelecer a credibilidade. Medidas como, por exemplo, a auditoria independente do Kroll, das três empresas fraudulentas. Como, por exemplo, as medidas contra os pessoas acusadas aqui de cumplicidade com a fraude, o Gregório Leão e todo o resto que neste momento está na cadeia. E também o Estado moçambicano deve tomar ações nos tribunais internacionais, menciono Londres, para responsabilizar Credit Suisse, Privinvest e o dono do Privinvest, Iskandar Safar, para toda essa fraude. Essas são as medidas para restaurar a credibilidade. Não é fazer uma negócio com alguns obrigacionistas que compraram os antigos bons de Ematum. Não, isso é uma questão menor. A questão principal é resolver as questões legais, judiciais, contra aquelas pessoas implicadas na fraude. E também não devemos esquecer que o Ematum, Proíndicos Imam, são uma parte menor da dívida moçambicana. A maior parte da dívida moçambicana não tem problemas. A maior parte da dívida moçambicana são como os credores bilaterais, China, por exemplo, os credores multilaterais, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, e essa parte da dívida continua normalmente com o governo a pagar o serviço dessas dívidas. Não devemos imaginar que toda a dívida é fraudulenta, que toda a dívida não é sustentável. Não é verdade. Queria duas questões de natureza mais jurídica, que é a recepção das decisões judiciais nos ordenamentos jurídicos. Há regras que em Moçambique, decisões tomadas no estrangeiro para serem recebidas no nosso ordenamento jurídico, precisam de ter o crivo do Tribunal Supremo. Então, como é que funciona no caso deste acordo do Conselho Constitucional, no ordenamento jurídico dos credores, que são, no caso, são credores de múltiplas nacionalidades? Como é que funcionaria para este acórdão os vincular? Depois, relativamente aos terceiros, os chamados terceiros de boa-fé, o direito civil preconiza a figura dos terceiros de boa-fé em caso de um conflito entre duas partes. Os credores, como é que se situariam no contexto desse instituto jurídico? Bem, assumindo que é um pouco esta perspectiva do Estado moçambicano de olhar para os credores como os terceiros de boa-fé. Bem, numa primeira perspectiva, temos que concordar que é algo difícil poder fazer uma análise tendo em conta o regime jurídico estrangeiro, tendo em conta os vários ordenamentos jurídicos que estão interligados com esta situação. Entretanto, como bem acabou de dizer, lembrei-me cá de um princípio basilar em termos do direito internacional, que na verdade um Estado não se pode furtar a obrigações assumidas perante terceiros estrangeiros, tendo como fundamento principal ilegalidades internas. Isto a nível do próprio direito internacional não prevê. Se são nossas irregularidades internas, vinculam primeiramente a nós, não vinculam os terceiros que são estrangeiros. Para poder vincular terceiros em nações em estados estrangeiros, é necessário mover ações. Ou seja, não é tão automático como um simples reconhecimento de sentença estrangeira. É necessário que o Estado moçambicano venha mover ações
junto destes Estados, com vista a aprovar a sua posição de lesado. Temos de partir do princípio que temos que considerar o Estado moçambicano como lesado. Lesado porque houve também irregularidades cometidas pelos credores, que são as questões de não ser efetuada a due diligence, porque um credor internacional em que pretende alocar um determinado crédito a um país como tem uma obrigação, está vinculado à obrigação. Exatamente. Então, o que o Estado moçambicano deve fazer, no sentido de fazer valer as nossas irregularidades, é também ater-se às irregularidades que foram cometidas pelos credores. Por outro lado, falando de terceiros de boa-fé, eu não ia, em circunstância alguma, ia entender os credores como terceiros de boa-fé. Pese embora não seja o tema atual deste nosso debate, tivemos todos acesso ao laudo acusatório norte-americano e as nossas acusações internas, em que está claramente visível que na verdade, os gestores da Privivest que têm alguma ligação com os credores e que apresentaram o negócio ao Estado moçambicano. Então, em circunstância alguma, podemos entender os credores como terceiros de boa-fé, porque a priori sabiam do negócio em que estavam a envolver-se, sabiam da falta de capacidade. Os credores não, eles foram enganados, pelo menos na acusação, os prospectos viciados, enfim, aparentemente, pronto, estamos já a guiar com base naquilo que vem nos vários despachos dos vários processos que estão. Sim, mas a gente sabe no final do dia que na verdade não foram de todos. Não foram de todo enganados, e eles também não são de todo ingênuos. É por isso que eu sempre tenho repisado. Se realmente os credores fossem terceiros de boa-fé, eu garantiria que, até a presente data, os credores já teriam movido qualquer tipo de ação com vista a encostar o Estado moçambicano para poder recuperar o seu crédito. Mas se não está a avançar por esta via, porque tem noção, na verdade, que a sua situação não é tão bem confortável como pode parecer. Suleiman, também queria ver a sua opinião. Sei que o Suleiman é economista. Há uma figura ali que tal terceiro de boa-fé, em que é um enganado na prática, para usarmos uma linguagem mais corrente. Se os credores poderiam, se eventualmente o governo está a olhar para os credores nesta situação, portanto, há um conflito entre o governo, neste caso, que é o detentor dos títulos, e os bancos. Há uma terceira parte que foi lesada inconscientemente, que é este o espírito do terceiro boa-fé. Antes de responder a essa pergunta, queria voltar à sua questão sobre a aplicabilidade ou não do acórdão do Conselho Constitucional a outras entidades. Existe uma famosa sentença de um tribunal de Londres, lavrada, assinada por um famoso juiz, Sir Blair, irmão do antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, sobre um caso muito parecido com este de Moçambique, mas que era da Ucrânia, e com um ator que também está envolvido nesta dívida moçambicana, que é o banco russo VTB. O VTB russo emprestou ao governo da Ucrânia anos atrás 3 bilhões de dólares, num processo assinado, tal como foi aqui pelo ministro das Finanças daquele país. Esse processo dentro da Ucrânia foi completamente ilegal, foi legítimo, tinha todas as aprovações, mas depois o governo da Ucrânia entendeu que, por se ter desentendido com o ministro das Finanças que assinou aquelas garantias, poderia considerar os atos que ele praticou como tendo sido ilegais. E foi ao Tribunal de Londres
E o Tribunal de Londres decidiu que, como internamente na Ucrânia o processo tinha sido completamente legal, completamente... Seguiu as normas, nesse caso. Seguiu todas as normas, então o governo da Ucrânia não tinha poder e direito de reclamar nulidade da dívida. O caso moçambicano é o contrário. Quer dizer que, se o governo moçambicano for ao Tribunal de Londres, a hipótese mais provável é de que o Tribunal de Londres diga que as garantias foram ilegais, não tiveram visto o Tribunal Administrativo, não tiveram aprovação do Parlamento, violaram a lei orçamental, violaram a Constituição da República e que foi um esquema montado por um grupo de pessoas para extorquir investidores por via de 2 bancos que também tinham dentro de si mafiosos, como vimos ultimamente. Então, para mim, essa questão está... Quem quiser estudá-la, para mim, é muito straightforward, né? Agora, quanto à sua questão de boa-fé, terceiros de boa-fé, em finanças, no sistema bancário, é uma figura que se designa de dever fiduciário. Os bancos, as agências financeiras têm o dever de garantir que, quando o Jeremias vai pedir emprestado dinheiro, garantir que as razões que o levam a pedir, as razões que apresentam, vão ser aquelas que depois implementam. Quer dizer que todo o banco, toda instituição financeira no mundo tem a obrigatoriedade de garantir que, diante de um cliente que vem pedir dinheiro dizendo que é para defender a costa moçambicana, esse dinheiro depois tem que ser usado para a costa moçambicana. No caso do calote moçambicano, está claro, está provado que os 20 e tal arguídos, mais os 3, Jean Bustani e os outros seus amigos, não tinham nenhuma intenção de proteger a costa moçambicana, extorquiram os investidores para ficarem com o dinheiro para si. Neste caso, na finança internacional, está clara a violação do dever fiduciário. Então, o governo moçambicano tem aqui mais um argumento que pode utilizar, se é que quer defender o interesse dos moçambicanos e não o interesse dos credores, pode utilizar esse argumento para se defender. Isto para dizer que não é verdade que a solução para o problema do calote de Moçambique é renegociar, reestruturar a dívida. Existem outras soluções, depende do que o governo quer fazer. Depende de quem é que o governo quer defender. Baltazar, também coloco mais uma coisa. Figura, na sua opinião, do terceiro de boa-fé, até vendo no nosso Código Civil, penso que é o artigo 291, não é bastante para esta opção tomada pelo nosso governo? Olha, de fato, eu penso que aqui é preciso olhar para os dois lados, como estava a dizer o colega aqui. Qual foi a ação, neste caso, por parte dos credores da própria dívida? Será que podemos, de ânimo leve, assim, considerá-los de fato como terceiros de boa-fé? Quer dizer, não sabiam claramente com quem estavam se a meter, com que pessoas estavam se a relacionar, não sei. Mas claramente que esta figura de terceiros de boa-fé, ela é usada e o governo, naquilo que são os seus propósitos neste momento, está claramente a recorrer a essa situação, no sentido de que existem pessoas que foram lesadas e que essas pessoas devem ser ressarcidas. Esse é um aspecto. Mas essa é a posição do governo, não sabemos baseada em que pressupostos. A outra questão que vem à lume aqui é que temos que ter em conta que o nosso direito, de fato, ele tem vigência e eficácia dentro daquilo que são as nossas fronteiras. Nós não temos leis como a FCPI dos Estados Unidos da América ou as leis britânicas que extravasam o próprio território e que podem ser aplicadas fora daquilo que é o seu próprio âmbito. Então, mas isto é uma questão de poder dos próprios Estados para ter este tipo de ações.
Não sei até que ponto é que o nosso acordo, neste caso do Conselho Constitucional, nós conseguimos fazer valer, por exemplo, em tribunais internacionais. Não conheço muito bem as leis, mas o que se diz e o princípio que existe na nossa legislação é o princípio da territorialidade, que as decisões, tanto, têm a sua eficácia dentro do nosso território em concreto. Um outro aspecto que eu queria trazer aqui à tona indo um pouco à questão que Jeremias colocou em primeiro lugar, dos terceiros de boa-fé, tem um pouco a ver com o seguinte: existindo estes terceiros de boa-fé, por hipótese, vamos supor isto, o próprio Estado moçambicano, de onde é que deve começar? Deve começar a esperar que as ações que estão a correr nos tribunais, tanto nacionais como internacionais, portanto, sejam todas elas resolvidas, responsabilizar as pessoas que foram acusadas pela Procuradoria-Geral da República, e que penso que irão todas a julgamento por aquilo que foi o despacho de pronúncia já produzido, embora já haja um recurso, e a partir dali ter uma capacidade de dizer assim: olha, estas pessoas foram responsabilizadas, inclusive foram condenadas, paguem o que vocês devem ao Estado por este desvio, e por sua vez nós vamos tentar cumprir com as obrigações que existem a nível internacional relacionadas com este caso. Portanto, eu penso que é por isso que eu no início logo disse que há aqui o tempo da justiça e há o tempo da política, e não corre na mesma altura. Vamos ter sempre decisões que são tomadas ou primeiramente pelos órgãos dos tribunais, depois o governo vai procurar seguir por outras vias, e quando querermos casar estas coisas todas, não vamos conseguir fazer isso. E é um pouco o que está a acontecer neste momento. O Conselho Constitucional decidiu uma coisa, mas o governo já tinha praticado atos ligados a esta dívida da Ematum, e quando estamos a tentar julgar as duas coisas, elas já não colam, porque o desejo do governo é a pretensão do governo é uma, a decisão do Conselho Constitucional vai logo no sentido contrário. Então, eu penso que há de ser muito difícil a termos as coisas a correr em tempos diferentes, a que nós tenhamos uma posição que seja uma posição consensual. Em termos especulativos, meramente, Suleiman, tudo que está a acontecer nos investimentos no gás não estará de alguma maneira a pressionar o governo, que precisa de financiar a sua parte nos investimentos que estão a ser feitos? Tem de se financiar nos mercados internacionais. Não terá também a ver com isto, dados os montantes que estão envolvidos? Nem em termos especulativos, é em termos reais. O governo precisa de encontrar financiamento para a NH fazer parte, realizar as suas participações nos projetos da área 1 e da área 4. Isso é real, é sabido. É verdade que, do ponto de vista do governo, até onde sabemos, a solução encontrada parece ser a de procurar resolver a tal falta de credibilidade e de acesso aos mercados, sem resolver a razão por detrás da perda de credibilidade, como dizia o Paulo. Então, quer-se financiar, tem que se financiar. Eu concordo, que sou a favor que o governo procure financiamento para a NH e que os projetos de gás vão para frente, sou a favor, mas também não sou a favor de que isso seja feito à custa do atropelo do futuro da economia moçambicana, da estabilidade do sistema moçambicano, em detrimento de interesses privados, sejam nacionais ou internacionais. A partida, nós sabemos que o calote foi pensado tendo em mente o boom, primeiro do carvão que havia e depois do dinheiro do gás que viria. A acusação americana é clara nisso. Os orquestradores disso tudo estavam convencidos que era possível esse esquema começar e terminar, se calhar sem nunca nos termos já percebido.
E isto só correu mal porque o dinheiro do carvão nunca chegou. Antes que o dinheiro do gás chegasse, o negócio correu mal. Os barcos da Ematum nunca pescaram nenhum atum. Estão a apodrecer, apesar do ministro Malian ter dito à Lusa que essas 3 empresas têm patrimônio e que podem recuperar. Eu gostaria de ver qual é esse patrimônio. Se forem os barcos, não sei se valem 1% dos 2,3 mil milhões. Tenho sérias dúvidas quanto a isso. Então, é um facto que os desenvolvimentos na indústria extrativa estiveram por detrás da montagem de todo este esquema. E todo o raciocínio do governo, desde que se conheceram estes escândalos até este comunicado de hoje, tem basicamente por detrás a convicção de que este país vai ser muito endinheirado em poucos anos e que talvez até 2031 seja muito fácil pagar os tais 900 milhões de dólares da Ematum. Fové, o Fové acompanha muitos desses assuntos. Se as contas feitas pelo Estado foram mesmo nesse sentido de, bom, precisamos de financiar a NH. O mercado internacional está desconfiado de nós. Bom, se fecharmos os olhos àquilo que aconteceu no negócio dos 2 bilhões, conseguimos acesso aos financiamentos, a NH e tudo, e num curto espaço de tempo conseguimos recuperar quer dos royalties, quer dos RPCs, vão ser pagos no âmbito da exploração do gás, e colocamos uma pedra em cima disto. Queria ver o seu comentário sobre isto. E também sobre um aspecto particular, é que quando nós falamos do financiamento dessas 3 empresas, até agora só falamos do Credit Suisse. O VTTB tem estado completamente fora. E esta viagem do presidente da Rússia também não tinha em conta esta agenda relativamente ao VTTB. A VTB não tinha, aparentemente, não tinha os funcionários corruptos tipo de Andrew Pierce e de Levina Sabova, esses que estavam diretamente envolvidos no calote. Aparentemente, não tenho certeza, aparentemente, VTB não tinha funcionários. Ainda assim, aceitaram dar financiamento de cerca de 600 milhões de dólares. Mas o problema... Para uma empresa como a MAME, que também não tem sustentabilidade. O problema fundamental com Credit Suisse e com VTB é que esses bancos aceitaram emprestar grandes montantes de dinheiro, 2 bilhões em tudo, a 3 empresas que só foram recentemente criadas, empresas que não tinham feito absolutamente nada. Daí que eu pergunto, os problemas que há no Credit Suisse, certamente os haverá no VTTB. E Malayan, o ministro Malayan está a dizer... Uma empresa apresenta um balanço robusto para uma empresa que abriu há 2 meses, a gente lhe dá 600 milhões de dólares. Não? As últimas declarações do ministro Malayan, acho que era para a Lusa, sugeriam que a garantia para a MAM sofreu a mesma sorte que a garantia para o Indicas, vai ser considerado nulo. O grande pecado dos 2 bancos, Credit Suisse e VTB, foi esse empréstimo de bilhões de dólares a 3 empresas que não tinham recorde nenhum, que não fizeram nenhum negócio antes e que foram criadas pelos serviços de inteligência e segurança. Isso só foi possível porque o Sr. Manuel Shanks assinou garantias ilícitas, garantias que violaram as leis do orçamento de 2003 e 2014, garantias, e assim os bancos dizem, ok, essas são garantias pelo governo, assim, vamos ter o dinheiro de volta, irrespectivamente se as empresas funcionam ou não. Acha que o presidente foi à Rússia agora sentar com Putin para abordar este assunto ou não? Não tenho certeza disso. Mas que o Vladimir Putin tem influência nos bancos russos, não há dúvida. Muito bem, deixo só dar a oportunidade agora aos nossos telespectadores para interagirem connosco. Tem indicação já de um primeiro telespectador em linha.
Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, faça favor. Gabriel Mfundi. Sim. Saúde os nossos convidados. Eu tenho preocupação para os nossos convidados. Qual é a saída dessa dívida? Porque o que eu estou a ver é que há um problema sério. Porque esses bancos deram dinheiro sem ter as pessoas dinheiro, as pessoas comeram dinheiro. Então, o nosso país, como alguns são os nossos filhos que assinaram lá, como que Moçambique vai salvar nessa dívida? Porque esses bancos tiraram dinheiro, pensando que vinha para Moçambique. E consumiram não só os moçambicanos, também tem esses estrangeiros que também ficaram com dinheiro. Como vai recuperar o nosso país esse dinheiro para pagar essa dívida? O nosso país está mal com essa dívida. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundi. Foi o nosso primeiro telespectador a querer então saber que tipo de saídas é que o país tem. Uma já o governo está a encetá-la, que é reestruturar a dívida junto dos credores da Ematum. É preciso que se diga que há 3 dívidas interligadas, tanto a Ematum e pelo Índico foram financiadas pelo Credit Suisse e a MAM pelo VTTB. Parece que tenho já do segundo telespectador em linha. Tem alguém? Sr. Ismael está em linha, boa noite. Boa noite, Sr. Ismael. Sim, boa noite. Sim, faça o favor. Faça o favor, Sr. Ismael. Sim. Sim, eu queria participar dessa história da participação do Ematum, né? Exato. Então, como é que o presidente vai negociar uma dívida que já não existe? Pois. Então, vamos ter russos agora em Palma. Eu cheguei em zona de Palma, eu sou camionista. Sim. Então, cada vez que nós temos delegados russos, vamos voltar a ter russos. Era isso que eu queria participar, né? Muito obrigado, Sr. Ismael, pela sua participação e pelas questões que levantam, que são pertinentes de facto. Quando chegar o momento de implementar este acordo, de começar a pagar aos credores, o dinheiro tem de sair do erário público com o reconhecimento do Tribunal Administrativo e é preciso que haja os tais mecanismos legais, havendo já um acordo, naturalmente, que vai criar um outro problema de ordem jurídica. Como é que se está a pagar uma dívida havendo então esta decisão? Vamos à Zambésia, eu encontro o senhor Quinho, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faça favor. Sim. Posso participar? Faça favor. Quinho. Faça favor, senhor Quinho. Sim. Faz favor, senhor Jeremias. Eu queria participar. Sim. Eu fico muito indignado. Sim. Sim. É que hoje os moçambicanos estão a crescer dia a dia. Estas todas as conversas que há na linha aberta, que há nos mídias, não sei o quê, o povo sabe. Há uma hora que devemos descansar de contradizer o que está escrito e o que é a verdade. Nós estamos a passar esta situação dia a dia. Que este dinheiro desapareceu de verdade, está em mão de 5, 6 pessoas. É claro, sim, temos que ter esses debates, não sei o quê. Vamos ter um pouco de pena do povo moçambicano. É tudo, senhor É Quinho. sentimentável que todos os dias estejamos a ouvir e ver essa situação. E estamos a ver hoje uma situação simples do presidente do INE, o que aconteceu com este que foi exonerado, o outro. Tipo, as pessoas estão vistos tipo bebês. O país não pode assim funcionar.
É claro, tudo é preciso debater-se, mas até esse ponto fica muito difícil as pessoas. Toda pessoa hoje estudou, já sabe ler. Moçambique não é como o tempo de Samora, onde não havia mídias, até o tempo de Saro, não havia mídias, tudo agora é em direto. Só era o Baltazar, eu conheço o senhor desde Cuba, e ele sabe isso. Muito bem, Sr. Kim, muito obrigado pela sua participação. Por encontrar-se o Baltazar Fael aqui de Mucuba. Eu sabia sequer que o Baltazar passou por Mucuba. Muito bem, mantemos a linha aberta para ouvirmos outros telespectadores à volta deste assunto, sobretudo desta decisão do Governo de continuar a negociar com os credores no quadro. Vamos ao encontro, Sr. Dunga, fala-nos a partir de Maputo. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, faz favor. Olá a todos os espanholistas. Olha, se calhar concordar com quem me antecedeu é que de facto começa a ser muito frustrante para este povo moçambicano estarmos de facto a falar sempre e a mesma coisa. Estas coisas são bastante conhecidas. Todo mundo conhece. Todo moçambicano sabe o que é que está a acontecer. Todo moçambicano sabe quem causou e quem está a causar esse tipo de situações. Mas o povo moçambicano sofre cada dia. É hora de tomarmos atitude. É hora de passarmos dessa teoria, destas nomenclaturas jurídicas para ações, não é? Porque isto começa a ficar muito complicado e o povo moçambicano está a sofrer, e vai continuar a sofrer se nós continuarmos nos jornais, se continuarmos nestes debates que são muito bons, apesar, não é? Onde os espanholistas vêm e demonstram todo o saber e todo o conhecer de matéria jurídica, dos nomes dos James Bostons e tal, mas e depois o que acontece? Eu queria desafiar o Jeremias, queria desafiar a imprensa, queria desafiar a comunicação social para fazer o seu papel, um papel ativo, um papel investigativo e um papel de facto social para ajudar este povo moçambicano que trabalha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dunga, pela sua participação. Temos então as nossas linhas abertas. Na medida do possível, vamos, como mídias, tentando fazer o possível. Mantemos então a linha aberta. Não sei se temos mais algum telespectador em linha. Temos alguém ali. Sr. Josias, fala-nos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite, Sr. Josias. Eu quero saudar todo o plantel. E a minha questão é, durante que nós sabemos, todos os moçambicanos, estamos dentro dessa dívida, que sabe que não é moçambicano, não é a população moçambicana que fez essa dívida. Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Então, qual é a finalidade dos nossos filhos? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade dessa dívida? Porque nós moçambicanos é que estamos a sofrer. Nós moçambicanos é que estamos a passar mal. Nós moçambicanos é que estamos à procura do pão para dar aos nossos filhos. A finalidade está onde? Muito bem. A finalidade dessa dívida, até quando? Porque nós moçambicanos estamos a sofrer. Muito obrigado, Sr. Josias. Acredito que será mais uma pergunta retórica aqui para ser respondida por nós aqui. Certamente não é por falta de vontade de responder, mas obviamente compreenderá que essa pergunta há muito pouca gente que conhece a sua resposta. Vamos atender mais alguns telespectadores. Temos a linha aberta. Vamos à Zambésia. De novo, encontro o Sr. Danilo. Boa noite. Boa noite, faz favor. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor Danilo. Estamos a ouvi-lo. Eu quero participar no programa. Já está a participar. Eu queria dizer, em relação a essa dívida, a dívida já está dita em inconstitucional. Eu não sei por que o governo insiste muito em querer pagar ou está a proteger, ou o governo está a proteger a sociedade ou está a proteger esse grupo de pessoas que endividaram. Então, se a empresa de Matum tem alguém que trabalhou como devedor, e essa pessoa coloca o Estado como avalista, o Estado tem que cobrar a essa pessoa que existe. Muito bem, muito obrigado, senhor Danilo. Penso que o essencial ficou aqui. Vamos atender mais 2 telespectadores, fechamos as nossas linhas. Temos então as linhas abertas, a linha, porque é uma única só. Ouvimos os nossos telespectadores, a volta a este assunto. Voltamos a Matola, enquanto o senhor Jaime. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, é o seguinte. A verdade é que essa dívida já foi considerada nula, mas o governo ainda continua a negociar com os credores. A verdade é que o governo já percebeu que não temos alternativa. Porque temos de organizar, vamos a MDM e pronto, eles estão a fazer exatamente aquilo que a gente deve fazer, porque ninguém vai fazer absolutamente nada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Jaime. Foi o nosso penúltimo telespectador. Podemos atender mais um. Encerramos então esta leva com os nossos telespectadores a volta deste assunto. Como nós dissemos, foi hoje o Governo que emitiu o comunicado de chamamento aos credores. Então, o Sr. Salvador está em linha, vai ser o nosso último telespectador. Fala-nos a partir da Matola. Boa noite. Não percebi. Boa noite, Sr. Salvador. Sim. Aqui é o Sr. Salvador, 73. Queria participar na conversa. Exato, faça favor. Sim. Faça favor, Sr. Salvador. Sim. É o Sr. Salvador, da T3. Sr. Salvador, da T3, pode falar. Sim. Bom, penso que havia algum problema, o Sr. Salvador não nos atendia. Podemos dar então a oportunidade a um último telespectador. Sr. Salvador, se estiver nos a acompanhar. Peço também aos nossos técnicos para garantirem algum retorno, porque em algum momento também nós tivemos dificuldades aqui no estúdio para ouvir plenamente os telespectadores. Sr. Pedrito, fala-nos também a partir da Matola. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Penso que está a nos ouvir perfeitamente, não é? Sim, estou a ouvir. Exato. Faça favor, então. Peço desculpa das minhas palavras, não é? Que vou falar agora. Dizer que essa merda, esse cocô de governo está a estragar. O Nilce pediu o Mariani para negociar. Essa negociação, o Mariani e o Nilce vão ganhar por isso. Eles já sabem que esse negócio não é lícito. Agora, eles continuam a fazer esse negócio, é porque eles vão ganhar com isto. Então, estamos a pedir todo moçambicano, vamos gritar, vamos protestar. Não podemos aceitar uma coisa dessa. Com certo dinheiro de gás para pagarmos uma dívida incorreta. Não podemos sofrer por causa disso. Por favor, estamos a pedir, Moçambique todo, vamos discutir até que todo mundo ouça. Porque dizer que Moçambique, se não pagar essa dívida, vai ter problema com os outros credores. Não é possível. Todo mundo já sabe, todos os países já sabem que Moçambique entrou num golpe, num calote. Nós podemos não pagar essa dívida, podemos arranjar os outros países e nos dar dívida. Agora, pagar uma dívida incorreta não é bom. Muito obrigado pelo tempo. Gostaria que
Moçambique todo discutisse sobre esse assunto e não pagarmos a dívida. Moçambique não pode pagar isso. Vamos atrás de Mariane, pegar Mariane e o Nilce, juntar e dizer, senhores, não paga a dívida, por favor. Não queremos sofrer com essas pessoas. Duas pessoas podem lançar no Moçambique. Quem são eles? Nilce e Mariane, quem são eles para lançar esse país? Muito bem. Não queremos pagar dívida. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Pedro, Sr. Pedrito, penso que é esse o nome, pela sua colaboração e, obviamente, pedindo mais contenção no vocabulário. A melhor discussão é aquela que se faz com as palavras mais lindas. É mais fácil chegar a alguém com as palavras mais... Muito bem, vou começar pelo Nordino. Voltando para uma questão que havia sido colocada relativamente ao terceiro de boa-fé. Acredito que depois desta linha aberta em que tivemos a oportunidade de interagir com os telespectadores, acabamos descobrindo, na verdade, quem é o real terceiro de boa-fé, que é o povo moçambicano. Este sim que pode ser considerado como terceiro de boa-fé. É o povo moçambicano que na verdade, foi lesado. É o Estado moçambicano no seu todo que saiu mais lesado neste calote, porque ao verificarmos a distribuição dos dividendos, menos de 3 ou 4% é que está aqui envolvido, mesmo nos processos internamente contra os arguidos que encontram-se neste momento encarcerados. E grande bolo dele está fora. Então, o Moçambique, na verdade, foi o maior lesado, e o terceiro de boa-fé é o povo moçambicano, onde é de se louvar essa frontalidade, especialmente do FMO e outras organizações da sociedade civil que têm estado a fazer valer o dano que sofremos. Entretanto, duas questões que não podem passar sabemos diferenciar este acórdão relativamente à ação de Londres. O Dr. Suleiman esteve aqui a trazer aquela questão do processo da Ucrânia, que envolveu o VTB, onde a grande particularidade do sistema britânico é da common law, ou seja, para decidir casos futuros não precisa olhar ao fundo se já tiver um precedente. E a grande diferença do caso da Ucrânia com o do Moçambique está realmente na questão da admissibilidade interna da dívida ou não. Entretanto, este acordo refere-se apenas à dívida da Ematum e as garantias prestadas pela Ematum. Então, em circunstância alguma, poderia ser usado no processo que a PGR, que o Estado moçambicano, neste caso, moveu contra os credores em Londres. Entretanto, há o processo de arbitragem, que os credores foram requerer uma arbitragem internacional. Suíça e França. Exatamente. Então, no processo de arbitragem, como já havia dito anteriormente, há esse grande princípio nos termos do direito internacional, que um Estado não se pode furtar de cumprir com as suas obrigações, fundamentando ilegalidades internas. Não sei, já estive em algum momento a discutir a aplicabilidade deste acordo no processo de arbitragem. Então, nessa ordem de ideias, ainda poder-se conseguir algum ganho através deste acordo. O que o Estado moçambicano deve fazer agora é tomar uma posição. Ou paga a dívida ou não paga a dívida. Pois, mas já tomou, quer pagar. Agora tomou que pretende pagar, pretende estender, mas eu sou da opinião que o Estado tem que tomar uma decisão dura, fazer o braço de ferro de nós não pagamos a dívida. Isso o Estado tem que fazer. Por favor. Dos telespectadores, Sr. Justiça, perguntou essa divisão para pagar o quê? Onde é que está o dinheiro? Questões absolutamente legítimas. E olhamos para o relatório dos auditores da Kroll. É claro que o dinheiro, os 2 bilhões de dólares, menos as comissões dos bancos, foram diretamente do Credit Suisse e do BTB para a Privinvest. Não foram para Moçambique.
foram para o Privinvest. E o Privinvest tinha a obrigação de fornecer bens e serviços estipulados nas facturas que passaram para a Ematum, para o Indicus e MAM. Essas facturas, quando os auditores da Kroll olharam para as facturas, eram brincadeira. Cada factura uma página. E quando o Kroll inspecionou cada desses ativos, os barcos da Ematum, os speedboats da Pro Indicus, descobriram que os preços foi tudo sobrefaturado. Foi completamente inflacionados. E o Kroll calculou que a sobrefaturação era de 700 milhões de dólares. Um terço de todos os empréstimos. E claro, esses 700 milhões de dólares são muito úteis para a Privinvest pagar as comissões e os subornos. É tudo um grande fraude. E concordo que o governo tem de dizer: isso não vamos pagar. Se os credores querem dinheiro, vão perguntar aos senhores do Privinvest. Salomão, queria ver as suas notas finais sobre este assunto. Eu gostaria de referir que, de tudo o que sabemos até agora, das várias fontes dos americanos, do relatório da Kroll, da PGR, dos jornais internacionais, há 3 aspectos que para mim são comuns e penso que o governo devia olhar para eles se quer defender o interesse dos moçambicanos. O primeiro aspecto, que esteve sempre claro, é que este processo foi, desde o princípio, um esquema fraudulento pensado para extorquir dinheiro a investidores na finança internacional. Não havia nenhuma razão plausível para os 2,3 mil milhões de dólares serem emprestados. Internamente, foi sempre um processo ilegal e inconstitucional. Segundo aspecto é que os bancos que emprestaram o dinheiro fizeram-no sem considerar as regras que deveriam ter considerado, suas regras internas, de aferir que os sujeitos que submeteram os pedidos de financiamento tinham de facto capacidade, experiência e poder de pagar o dinheiro que estavam a pedir. Então não houve nenhum processo de due diligence da parte dos bancos. Isso é claro desde o princípio. O terceiro aspecto é que, depois que o escândalo se tornou público, há continuamente, sendo a última confirmação este comunicado de hoje, continuamente uma insistência do governo de assumir que a solução para este problema é somente uma, e essa solução é reestruturar a dívida. Isso não é verdade. Existem outras soluções, e outra solução é exatamente, como disseram os colegas, insistir e usar os instrumentos e as evidências que hoje são conhecidas para não pagar, porque nenhum moçambicano, nem desta geração, nem das gerações futuras, tem que ser obrigado a pagar por estas dívidas, cujos beneficiários hoje conhecemos, os de dentro do país, os 20 e tal arguídos, e os de fora do país. Então, tem que ser uma decisão clara da parte do governo de qual das partes é que o governo defende quando toma as suas decisões. Baltazar. Sim, eu queria só me recordar de uma coisa que está um pouco ligada a esta questão do gás, etc., que num momento, numa vez, eu estava a conversar com um embaixador de um país nórdico aqui em Moçambique, e ele disse claramente que numa reunião que tinham lá com o ministro Chang,
Eles apresentaram umas questões a ele e ele foi peremptório a dizer, olha, se vocês não querem nos pagar, se vocês não querem fazer isto, podem ir, podem não contribuir mais para o orçamento do Estado, peguem nas vossas coisas e vão. E era um doador importante. Isto quer dizer, de alguma forma, que esta questão do gás, de fato, contribuiu de alguma forma para que o governo ganhasse alguma pujança e pudesse, portanto, fazer esta atitude. Então, temos que estar muito vigilantes para que, de fato, os recursos advenientes do gás, de Rovuma e de outras partes que possa vir a ser descoberto, não sirva claramente para pagar esta dívida. O outro aspecto é o que o senhor Mufundê se pergunta qual é a saída para esta dívida. Eu penso que os fatos, neste momento, estão a mostrar que há um dilema aqui. Um Conselho Constitucional decide de uma forma, o governo decide de uma outra forma, e são instituições do mesmo Estado. Portanto, isto nos conduz a dizer que ainda não há um posicionamento, portanto, firme, no sentido de o que é que vamos fazer aqui. Uma coisa é a questão da justiça, a outra coisa, e não é a justiça que vai pagar. A justiça, neste momento, temos o caso criminal, mas em termos constitucionais, com relação à dívida da Ematum, ela já saiu do assunto. Cabe ao Estado nos mostrar se de fato respeita ou não respeita as instituições deste país. E tem lá o Presidente da República, que é o chefe do governo e que é o garante da Constituição, que é obrigado claramente a respeitar a Constituição deste país e não agir de uma forma diferente. A outra coisa que eu penso que deve existir é, nós temos barcos aqui ou não temos? Temos os barcos. Temos, parece que em Pemba também há barcos, já não sei o que. É necessário calcular o valor daqueles bens, de fato, e saber, de fato, quanto dinheiro é que veio para Moçambique. Como estava a dizer o Paulo Favê, os moçambicanos não ganharam muito destes 2 mil milhões de dólares. A maior parte ficou lá na Europa, lá na Priv Invest, etc, etc. Então é preciso sabermos, de fato, quanto dinheiro é que veio para Moçambique, quanto equivale aqueles barcos que estão ali armados, vender os barcos ou fazer alguma força e devolver os donos aquilo que de fato os moçambicanos se beneficiaram. Não é concebível que nós paguemos todo aquele valor, enquanto muita parte daquele valor nem chegou a entrar aqui no país. O dinheiro que vem na acusação do Ministério Público são valores bastante ínfimos, que não vão, portanto, ao encontro daquele valor de 2 mil milhões de dólares. E também dizer que o Tribunal Administrativo aqui está, neste momento, a não dar nenhuma posição acerca do processo que foi para lá submetido. É preciso que esta instituição, é preciso que as instituições atuem em bloco, tanto a Procuradoria como o Tribunal Administrativo, para que nós tenhamos, portanto, uma decisão consensual. O Tribunal Administrativo tem um papel muito importante e tem estado literalmente a furtar-se do seu papel demasiado tempo para se pronunciar sobre uma coisa que até várias contas, relatores da Conta Geral do Estado, parceiros do relator da Conta Geral, já tinha se pronunciado, ainda que assim muito ligeiramente. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui neste momento. Aos nossos telespectadores também dizemos o nosso muito obrigado. Vamos certamente continuar a acompanhar este processo, até onde é que ele vai efetivamente e qual é o preço que cada um de nós vai ter que pagar por este assunto. Um prazer ter-vos daí desse lado. Temos linha aberta, voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Boa noite, até lá.